Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais esta live. Que Deus abençoe você, a sua família, para juntos adorarmos o nome do nosso Deus e mais uma vez ouvirmos a palavra do Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus com um cântico ao único que é digno. Nós estamos com saudade dessa comunhão aqui. Nós temos aqui alguns irmãos, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Está aqui o nosso irmão Sandrinho, diácono Sandrinho, nosso irmão Rony, aí no Carrom, Rony também, nosso irmão diácono Elias, todos aí nos seus devidos espaços, né? E que Deus abençoe a todos nós. E vamos ainda louvar o nome do nosso Deus com este cântico. Qual é o tesouro da sua vida? Qual é o ser, a
pessoa mais importante para você. Pense nesta música. Aonde quer que seja aqui, escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra ao esconderes, ladrões podem roubá-lo, pensas mesmo pra onde vais ou qual será o caminho? Existe um mapa para todos nós, é a Bíblia. Se nós a lermos e seguirmos aonde ela indica, não nos perderemos. Nós vamos orar neste momento, pedindo a bênção de Deus sobre todos nós. Pai, nós estamos, ó Deus, aqui na Tua casa. Estamos, ó Deus, para mais uma vez oferecermos ao Senhor este culto, ó Pai. Pois só o Senhor é digno de louvor, de adoração, de toda honra e de toda glória. Tudo pertence a Ti, ó Pai. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor aceite, ó Pai, os nossos louvores. Pedimos também que o Senhor fale ao nosso coração nesse instante, através da Tua palavra. Pedimos a Tua bênção sobre todos os que estão neste momento. Ó Deus, orando, clamando ao Senhor, buscando a Tua face. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados. Nós somos falhos, pecadores, temos entristecido o Teu coração. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor purifique o nosso coração, que o Senhor nos limpe de todo mal.
Pedimos, ó Deus, a tua bênção, ó Pai, sobre todas as famílias que neste momento reunidas estão também nos ouvindo, aquela pessoa que está, ó Deus, enferma, precisando de uma bênção, de uma cura, de um milagre, que o Senhor possa fazer segundo o teu poder, segundo a tua vontade soberana, Pai. Ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe o nosso país, a nossa nação, que o Senhor abençoe, ó Deus, o mundo inteiro que sofre, ó Deus, com esta pandemia. Pedimos que o Senhor conforte as famílias enlutadas, que o Senhor cure aqueles que estão internados devido a esta enfermidade. Pedimos também pela vida do diácono Neildo, ó Pai, que o Senhor o abençoe na cirurgia do braço que ele vai fazer, ó Deus, devido à queda, ao acidente dele, abençoe-o em nome de Jesus. Ó Pai, que o Senhor aceite, ó Deus, este culto como aroma suave às tuas narinas, ó Pai, pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos fazer a leitura no Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17. Marcos 10, 17 a 23 nos diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Ele então respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, o jovem contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Queridos, este texto que nós acabamos de ler, deste encontro deste jovem rico com Jesus, nos traz lições preciosíssimas, e que a uma leitura rápida desse texto, nós até levantaríamos alguns questionamentos, porque ao examinarmos a vida deste jovem, por exemplo, há muitos pontos de destaque, de virtudes, de qualidades tremendas na vida desse rapaz. Muitas, mas muitas qualidades. Ele era jovem, tinha saúde, tinha vigor, tinha vida, tinha forças, tinha amigos. Era riquíssimo, muito rico. 18, 23 diz que ele era riquíssimo, não apenas rico, mas era muito rico. Possuía tudo neste mundo. Tudo que este mundo poderia e podia oferecer na época ele tinha. Casa, bens, luxo, banquetes, festas, joias, propriedades, diversão, dinheiro.
tudo. Ele era também da alta sociedade. Era uma pessoa de glamour, da alta society. Era um homem de posição, possuía status, fama, glória. Apesar de ser jovem, era prodigioso, sabia trabalhar no sentido de prosperar. Era um fenômeno, um líder famoso, influente, oficial da sinagoga. Moço de elevada reputação e de grande prestígio social. Quando pensamos quanto à moral dele, era uma moral irrepreensível. Ele era portador de todos os predicados e adjetivos morais. Era uma pessoa completamente de índole ilibada, bom comportamento, fina educação, moço sincero, íntegro, não vivia nas orgias, não era adúltero, não era desonesto, vivia uma vida honrada, pura, dentro dos mais rígidos padrões morais. Possuía uma excelente conduta exterior, caráter e reputação. Era um homem virtuoso. Então diríamos ao observar assim alguém vivendo desta forma, tendo tudo que esse jovem tinha, diríamos, então com certeza ele era feliz. Com certeza ele era uma pessoa realizada, satisfeita, contente. Mas para surpresa nossa e de todos ao lerem esse texto, ele não era feliz. Ele era insatisfeito com a vida. Mas o que é que faltava ainda? Se diante de tudo que falamos aqui, o que é que faltava? Talvez se olhássemos hoje, diante do que estamos vivendo, talvez alguns diriam, está faltando dinheiro, está faltando verdade, está faltando saúde, está faltando paz interior, devido à ansiedade quanto ao futuro. Hoje diríamos, está faltando muita coisa para muitos. Mas para esse jovem aqui, na época dele não tinha pandemia, não tinha guerras, na época não tinha guerras no mundo todo, durante toda a vida de Jesus, até a sua ascensão, não havia guerras, tudo perfeito. Ele tinha tudo, esse jovem tinha tudo para ser feliz, possuía tudo que o mundo podia oferecer, mas o seu coração era vazio, completamente vazio. Sabe por que era vazio? Porque Deus colocou a eternidade no nosso coração, é o que diz Eclesiastes 3, versículo 11. Deus colocou a eternidade. O dinheiro que ele tinha, a posição social que ele tinha, todo o prestígio que ele tinha, não conseguiam preencher o vazio da alma dele. Ele estava cansado daquela vida. Nada satisfazia os seus anseios. Sua vida era uma busca constante e ele não entendia ainda o que faltava. E aí ele o texto começa a mostrar o que acontecia com aquele jovem.
E é o que acontece e o que tem acontecido com muitos hoje ainda. Ele era sedento de salvação. Versículo 17 diz: pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, ele sabia que faltava algo e que não estava necessariamente ligado a esta vida. Ele tinha sede de vida eterna, ele era ansioso, ele sabia que ainda não possuía a vida eterna. Ele não queria enganar-se a si mesmo, ele queria ser salvo. Agora, pensem comigo aqui diante de todas as virtudes que nós falamos deste jovem. Ao nosso olhar não faltava realmente absolutamente nada. Religioso, alguém ligado à religião. Então qual era o problema? Ele foi à fonte certa, a pessoa certa, ele foi até Jesus. E veja que ele foi correndo, ele foi com pressa. Então olha só, ele vai que é Jesus, correndo, ele vai com pressa. Imagine as pessoas que estavam ali ao redor, vendo aquela cena. O rapaz se aproxima de Jesus e se ajoelha. Ele se coloca de joelhos, naquele momento ali, ele se coloca na posição que de fato é de alguém que está se humilhando. Então a cena era perfeita. Olhando assim, observando, ninguém poderia falar que ele era orgulhoso. Ele procura Jesus e ele foi amado por Jesus. O versículo 21 diz: Jesus, fitando os olhos, ou seja, olhando, fixando o olhar nele, o amou e disse: só uma coisa te falta. E aí é que nós queremos, neste momento, pensar o que é que estava de errado na vida dele. Você consegue detectar, você consegue descobrir algo errado na vida desse rapaz? Se o próprio Senhor Jesus levanta os questionamentos com ele responde, ele coloca, ele afirma tudo que Jesus fala. Todas as demais religiões no mundo ensinam que o homem precisa merecer a salvação. E aí é que vai o erro desse rapaz. Começa na primeira fala dele. Ele diz: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Mas o que tem de errado nessa pergunta? Ele não chegou de maneira ofensiva, desrespeitosa, nada disso. Ele chama Jesus de bom. Qual o problema? Mas observe que ele chama Jesus de bom mestre. O problema é que já começa aí que ele não estava vendo Jesus como Deus. Ele apenas via Jesus como, dentre tantos mestres que haviam, ele era mais um mestre e era um mestre bom, uma pessoa boa. O conceito da divindade de Jesus, esse rapaz não tinha. Ele não tinha ideia que ele estava diante de Deus. Por isso Jesus
Veja que Jesus não rebate a fala dele. Jesus não diz, eu não sou bom. Jesus não fala isso. Jesus diz, por que me chamas bom? Por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom. Só um é bom, só Deus é bom. Jesus estava dizendo ali, olha, no rosto, tete a tete, olho no olho, Jesus estava dizendo para aquele rapaz, eu sou Deus, eu sou bom. Mas aquele jovem não via assim. Jesus, certa feita, perguntou para os discípulos, para os apóstolos, o que as pessoas dizem a meu respeito? Aí os discípulos disseram, bom, uns dizem que o Senhor é Elias que voltou, é um dos profetas, enfim, foi falando. E Jesus diz, mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro então diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus então fala para Pedro, Simão Barjonas, não foi carne e sangue quem te revelou, mas o Espírito Santo de Deus quem te revelou. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ou seja, a afirmação que Pedro fala, que tu és o Cristo, é sobre mim mesmo eu edificarei a minha igreja, sobre Jesus. Qual o conceito que as pessoas têm de Jesus? Qual é o conceito? Qual é o conceito que você tem de Jesus? Muitos têm um conceito que Jesus é um espírito evoluído, que Jesus foi realmente um homem muito bom. Lembrar que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Jesus 100% Deus bom, Jesus é 100% homem bom. Fora de Deus, fora de Jesus, ninguém é bom. É isso que Jesus está dizendo. Jesus estava dizendo para aquele jovem, nem você é bom. Se Jesus estava falando que ninguém é bom, ser humano nenhum, pecador nenhum é bom. Por que tantas pessoas se exaltam, se achando que são pessoas boas? Se talvez o seu conceito sobre Deus é equivocado, o seu conceito sobre Jesus é equivocado, qual é o conceito que você tem de você mesmo? Como é que você se acha? Existem pessoas que se acham mesmo, são as tais, assim como esse jovem. Talvez você diga, eu me considero uma pessoa boa, eu sou um homem bom, ou então a mulher diz, eu sou uma mulher que não tem problema com ninguém, eu sou um homem que não tem problema com ninguém, não tenho briga com ninguém, nunca fiz mal a ninguém, nunca matei ninguém, aí começa, assim como esse jovem dizendo. Sabe o que a palavra de Deus diz? Das nossas justiças, as nossas obras, as nossas justiças sem Deus não passam de trapos de imundícia, lixo, coisa imunda. Não existe nada longe de Cristo que tenha valor diante de Deus, nada. Nenhuma pessoa. Pastor Paul Washer, certa feita ele foi visitar, junto com os filhos dele, uma Cracolândia. E então os filhos dele adolescentes, e disse assim, olha filhos, olhe bem para aquelas pessoas ali. Ele disse assim, sabe, sem Jesus, se não fosse Jesus na minha vida, eu seria um daqueles ali. Eu não sou melhor do que eles. Eu não sou melhor do que eles. Quem é bom é Jesus.
Assim como Jesus transformou minha vida, Jesus vai transformar a vida deles também. Mas veja que esse rapaz, ele vai se autopromovendo, se autoglorificando, vanglória. Quando ele fala, bom mestre, ele está falando, o Senhor é bom, igual eu sou também. Na verdade, aquele rapaz não tinha consciência de que ele era pecador. Ele não admitia que era um pecador. E hoje a gente tem visto um evangelho, um tipo de pregação diluída. E quase chega a dizer que as pessoas não pecam. Que o problema são os outros, que o problema foram os pais, que o problema é o sistema, é o governo, é aquilo outro. Nada disso. O problema somos nós, cada um. Outro engano daquele rapaz é que ele não amou a Deus sobre todas as coisas. Ele não chega para Jesus e não reconhece Jesus, não reconhecendo Jesus como Deus, ele não diz assim, o que o Senhor vai fazer para me salvar. Ele diz, o que eu devo fazer para me salvar? Então ele não quer ouvir o Evangelho. Ele quer ouvir uma bajulação. Senhor Jesus, o que Deus vai fazer para me salvar? Ele não faz essa pergunta. Então Jesus também não prega o Evangelho para ele. Jesus vai do raciocínio daquele rapaz. O que eu devo fazer? Aí Jesus, bom, então vamos lá. Se você tem guardado os mandamentos, isso, ele diz, isso aí eu tenho feito, então, beleza, eu vou para o céu, não é isso? Não é isso que ele ouve de Jesus. Ele era idólatra. Às vezes a gente tem o conceito de idolatria, um tipo só de fixação, uma imagem, mas muitas vezes há ídolos no nosso coração que a gente não tem ideia. Nós somos muitas vezes os ídolos de nós mesmos. Nós adoramos a nós mesmos, é o egocentrismo. E queremos ser adorados também pelos outros. Era o que esse rapaz pensava. Então, na verdade, ele não amou a Deus de todo o coração. Não. Ele amava mais o dinheiro. Deus dele era outro. Deus dele era a riqueza, o Deus dele era o tesouro que ele tinha aqui na terra. Seu pecado é ser rico, porque ser rico não é pecado. Possuir muito dinheiro não é pecado. O pecado é ser possuído pelas riquezas, pelo dinheiro. Ele não amou o próximo, porque Jesus faz esse teste com ele. Jesus diz, olha, falta-te uma coisa. Vá, vende tudo que tens, distribua aos pobres, vem e siga-me. Então quer dizer, será que Jesus estava falando para ele vender tudo mesmo? Quer dizer, qualquer coisa que você tenha, você vende tudo e você vai para o céu. Será que é isso que Jesus está falando? Como a teologia da prosperidade pregou durante 30 anos. Olha, você quer a bênção, vende tudo que você tem, e aí Deus vai te dar tudo de novo, em dobro, triplo, sei lá. Jesus não estava falando para ele vender,
desfazer do que ele tinha. Mas Jesus estava dizendo para ele: olha, não tem amor no seu coração. Quando a gente olha lá no juízo final, Jesus diz lá, quando ele vai separar aqueles que estiverem à sua direita, ele dirá: vinde a mim, todos vós, porque eu tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer, sendo estrangeiro, me hospedaste, me acolheste, estando nu, me vestiste, enfermo na prisão, foste me visitar. E então os que estiverem à direita dirão: mas Senhor, quando é que fizemos tudo isso? Aí Jesus diz: toda vez que fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim fazei. E Jesus dirá aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me acolheste, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, enfermo na prisão, não foste ver-me. Então os que estiverem à esquerda vão perguntar: mas Senhor, quando é que te vimos com fome e tal, e não fizemos isso para o Senhor? E Jesus dirá: toda vez que deixastes de fazer a um desses meus pequeninos, a mim, vocês deixaram de fazer. Então nós não seremos salvos pelo que fizemos. Olha que interessante como que o Evangelho é. Nós não seremos salvos pelo que fizemos. Nós seremos salvos pelo que Cristo fez, e pelo que Cristo fez por nós. Como disse o apóstolo Paulo em Efésios 2, 8 e 9: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tiago também vai dizer: mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé, porque a fé sem obras é morta. Então ninguém faz para ser salvo, mas é salvo e por isso faz. A diferença é essa. As pessoas para o inferno, porque não foi Deus na vida delas. Não tinha amor. Não tinha amor a Deus. Não tinha amor a ninguém. Amor somente a este mundo. Por isso o jovem rejeita Jesus e ele renunciou à vida eterna e sai triste. O versículo 20 e 21 diz exatamente isso. Versículo 20 e 21: então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. E ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades. Desde o primeiro momento em que aquele jovem se ajoelhou diante de Jesus, era teatro, cena, era para mais uma peça do teatro da vida dele, para as pessoas olharem e dizer: como ele se ajoelha diante de Jesus, Ele se ajoelhou, mas o coração dele continuou exaltado, porque Jesus conhece o coração. Certa feita, Deus fala para o profeta Samuel que seria ungido um outro rei, e Samuel, o profeta Samuel, deveria ir à casa de Jessé. Lá
estaria estava o próximo rei de Israel. E Samuel chega, e Jessé começa a apresentar os seus filhos. Então, quando chega Eliabe, o profeta Samuel olha e diz: com certeza é este, homem alto, forte e tal, é esse aí. E Deus diz: não, Samuel. Não olhe, porque o homem olha o exterior. Não te enganes pela aparência, porque Deus vê o coração. E o escolhido de Deus não estava ali, era Davi, que estava lá no pasto, no meio do mato, cuidando do rebanho, pouco rebanho do pai, algumas ovelhas. Era um adolescente, mas tinha um coração voltado para Deus, chamado homem segundo o coração de Deus, Davi. Então Deus vê o coração. Portanto, onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Onde é que está o teu tesouro? Onde é que está o valor da sua vida? Por isso que quando perguntaram a Jesus quais eram os mandamentos mais importantes, Jesus então disse: são dois mandamentos. Amar a Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de toda a vossa força, de todo o vosso entendimento, e ao próximo como a si mesmo, é o segundo mandamento. Esse jovem, ele não amava a Deus, ele não amava o próximo, e em última análise, ele não amava nem a si mesmo. Ele simplesmente adorava a si próprio, era um narcisista. Mas amar mesmo a si mesmo ele não amava. Porque ele amou os bens que ele tinha, isso ele amava. Tanto é que o texto diz que ele ficou triste. Antes de falar que ele saiu triste, retirou-se triste, diz que ele ficou contrariado, ele ficou com raiva. Ele ficou com raiva de Jesus. Qual é a sua reação quando de repente você ouve que alguma coisa na sua vida não está bem, não está certo, que algo precisa mudar? Já observaram, por exemplo, que nós temos facilidade em apontarmos muitas vezes os erros dos outros? Conseguimos ver um cisco que está no olho do outro irmão, mas não conseguimos ver a trave que está no nosso. Era o caso desse rapaz. Ele não conseguia ver a trave que estava no olho dele, ou seja, os olhos dele estavam vendados para Deus, o coração dele estava fechado para Deus. Por isso, Jesus disse para aquele rapaz: falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. A minha pergunta para você nessa noite é: o que está faltando na sua vida? Talvez você diga que diante do momento que nós estamos vivendo, você possa até dizer: está faltando muita coisa. Mas se você tem Deus, se a sua vida está diante do Senhor, se você tem segurança, convicção da sua salvação, você sabe que a sua vida está nas mãos de Deus, então não te falta nada. Mas comece a olhar
o que está no seu coração, que precisa ser mudado, só Jesus pode fazer. O que falta na sua vida? Falta-te uma coisa. Foi o que Jesus falou para aquele rapaz. E se algo está faltando na sua vida, busque o Senhor. O que está faltando é Deus. Se Deus é o nosso pastor, nada nos faltará. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar neste momento. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Deus. E pedimos, Senhor, que neste momento o Senhor possa falar aos corações, ó Deus, de todos que estão ouvindo nesse instante. E se tem algo que precisa ser mudado, ser transformado, Pai, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa falar neste momento a esta vida, Pai, a esta pessoa. Ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe poderosamente, ó Deus, a vida de cada um, as famílias. Abençoe, ó Deus, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Abençoa-nos, ó Pai. Sê conosco, pois nós te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe mais uma vez a sua vida, a sua família. E se Deus quiser, nós estaremos novamente aqui, se Deus quiser, no domingo, pela manhã, 9 horas da manhã, se Deus quiser, trazendo a palavra de Deus, escola dominical, online. Também teremos, logo após o estudo aqui às 9 horas, teremos também a EBD infantil, que se reúne aqui, o painel, tudo preparadinho, para domingo também, 10 horas da manhã. Então, teremos também a EBD online, a live para as crianças, com a tia Fabrícia. E também teremos à noite, às 18 horas, com a tia Valdirene, o culto infantil, também online, aqui pelo Facebook da igreja. Então, Deus abençoe a sua vida. Então, domingo temos 9 horas da manhã, escola, a EBD, também à noite, às 18 horas, o culto infantil online, e às 7h30 da noite, às 19 horas e 30 minutos. E vamos aí orar para, se Deus quiser, em breve, nós já termos aí a igreja aberta, as portas do templo abertas, as portas abertas para recomeçarmos novamente o culto presencial, com os irmãos aqui na igreja, com todos os devidos cuidados. Por enquanto, este domingo será online, mas se Deus quiser, quem sabe já no outro domingo, sem ser este agora, no dia 3 de maio, se Deus quiser, quem sabe nós já teremos o nosso primeiro culto aqui na igreja. Vamos orar nesse sentido, vamos ter algumas reuniões na próxima semana para decidirmos isso aí. Que Deus abençoe a todos, recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus, pois, assim os abençoe. Amém.